Ela correu para a beira, correu para ser feliz. E ele já estava esperando ela na prancha do barco. Ela subiu na prancha, entrou no barco, ele apertou a mão dela com força, deu um abraço nela, colocou dentro do barco dele, ó. Eles se mandaram, fugiram, fugiram para ser feliz, muito feliz. Amanhecer cada dia numa praia diferente ou numa ponta de barranco diferente. Tiveram somente a lua muitas vezes como testemunha do amor dele e as areias das praias por onde eles pernoitaram muitas vezes. Todos os dias amanheciam num lugar diferente. Todas as noites pernoitavam numa nova ponta de barranco. Ela muito feliz e ele também. Primeiro porque ela estava na esperança de aprender a ler e escrever como ele tinha prometido. E ele cumpriu. Ele lhe contava muitas histórias dos livros que tinha a bordo. E os livros não eram para venda, eram livros dele mesmo. O Boto gostava de ler. E ela ficava fascinada com as histórias, porque ela nunca tinha ouvido falar das civilizações antigas, das suposições de coisas voando no céu. Naquele tempo ele já tinha ouvido falar dessas coisas e era fascinado por isso, de lugares na Amazônia onde nunca ninguém tinha chegado antes. Inclusive, eis um misticismo dessa história. Uma noite, eles resolveram não aportar em canto nenhum e o barco estava subindo o rio. Ela dormia na rede e ele estava no leme do barco. E de repente ele avista uma cidade cheia de luz. Mas como? Ali, naquelas lonjuras dos Solimões. Ele acordou rapidamente e perguntou se ela conhecia aquele lugar. Ela disse que não, nunca vi. E quer queira ou quer não, que lugar aquele ninguém sabia, eles não sabiam. Ele mesmo, prático dos rios, das curvas, das margens, nunca tinha visto aquela aldeia. Estava tendo uma festa. Eles preferiram ficar em silêncio, apagaram todas as lamparinas do barco e passaram devagar, porque eles não sabiam qual era aquele festejo. Eles não sabiam quem eram aquelas pessoas dançando. Misteriosamente, os homens e as mulheres de branco. Quando ele contou essa história para algumas pessoas, muitos não acreditaram. Mas ele disse que viram, e ela foi a sua testemunha. Muito misterioso isso. E naquelas bandas dos Solimões, no lado oeste do estado do Amazonas e da floresta amazônica, existe sempre as suposições lendárias do imaginário, das cidades encantadas. E ele mesmo, que era boto, ficou encantado com aquilo. Mas enfim, no dia que ele escreveu os 2 primeiros nomes dela, numa folha de papel, porque ela tinha 4 nomes, e ela foi escrever devagarzinho pela primeira vez, foi um momento mágico. Só que ela forçava com muita força o lápis no papel, porque ela não tinha habilidade. E ele escreveu para ela começar a aprender, dentro do barco, no meio do rio, esse momento mágico. E ela ficou encantada e emocionada, porque ela conseguiu escrever seu nome, que era o nome de uma santa. O nome da santa padroeira de Belém do Pará. E por causa disso, ele a chamava carinhosamente de Nazinha. Olha só a história, né? Enquanto isso, lá na comunidade do Punã, enquanto os dois se deleitavam com a felicidade de estarem juntos no meio do rio, passeando, subindo e descendo essas águas dos Solimões amarelas com o seu amor encarnado, da cor do lenço que ele prometera para ela e que ele só pôde depois presenciá-la após essa fuga, né? Numa noite de lua,
ele estava com aquele seu pequeno embrulho de papel rosa e apresentou a ela o lenço, o qual ela ficou tão feliz. Depois de mais de 5 anos ela foi receber aquele presente. Mas enquanto isso, lá na aldeia, o pai e a mãe desesperados. Qual o pai que não ficaria desesperado? E até desmoralizado. Porque de boca em boca, de ouvido em ouvido, se dizia: misericórdia, a filha da pastorinha e do compadre foi seduzida pelo Boto. O Boto levou a menina, o Boto veio aqui, puxou a menina de dentro de casa, jogou a menina dentro do barco dele e levou a Cunhantã. Nem foi assim, né? Ela foi porque ela quis, ela gostou da ideia. E ela mesma arrumou a sua trouxa dela. Mas mesmo aqueles que testemunharam ela descendo para a beira com uma trouxa debaixo do braço, não refrescaram, não. Esse Boto é um safado. Esses Botos vêm lá de baixo desses barcos, com cara de bonzinho, falando manso, contando história, que aquele Boto gostava de contar uma história, se dava com todo mundo. Apesar de não entrar na missa no dia na missa nos dias de domingo e nem comer carne de porco, que ninguém entende por quê, mas todo mundo se dava com ele e ele não teve o respeito de respeitar uma de nossas Cunhantã. O Boto estava sendo estraçalhado na língua do povo, nas línguas afiadas. E esses argumentos preenchiam os ouvidos do pai da menina. Tem que ir na delegacia, tem que dar parte. E tinha delegacia. A delegacia estava a algumas horas da comunidade. Tem que dar parte, tem que dar parte. A mãe dentro de casa totalmente depressiva, porque a Cunhantã era sua primogênita. Ela teve que ficar com as outras crianças. Foram 9 barrigadas, mas das 9 barrigadas, somente 4 sobreviveram. Nascia um, não se criava. Nascia outro, ficava. Nascia um, não se criava. Nascia outro e ficava. Então aquela mãe não podia, não aguentava. Estava desfigurada. Todos os dias chorava, gritava, esperneava. O Boto levou minha filha, pelo amor de Deus, eu já me peguei com todos os santos que eu tenho fé e essa menina não volta. E o marido procurava acalmá-lo. O marido sempre um pouco mais calmo, mais tolerante. Ele dizia: calma, mulher, calma que nós vamos dar um jeito nisso. E deram mesmo. Tiveram que dar parte na polícia. E o Boto, coitado, ele virou o demônio na ponta da língua de todos. De todos mesmo, todas as testemunhas, ninguém ficou a favor dele. Estranhamente, o pai, muito calmo, apesar de aflito, mantinha uma calma misteriosa. O pai da Cunhantã, marido da dona Pastorinha. E isso deixava a população curiosa. Que pai bom. Mas as línguas não paravam de cortar o Boto. E todo mundo queria saber de onde que veio este Boto. Quem é este Boto? Quem é este malandro que veio desmoralizar a nossa comunidade? Quem é este desgraçado? Olha a briga, né? Até que alguém disse: o meu compadre que mora na comunidade lá de baixo me disse que esse Boto é filho de gente que veio lá do Pará. Mas, meu Deus, o que tem a ver o Pará na história, né? Com isso, foi um estopim. Já começaram os comentários. Misericórdia, será que ele levou a Cunhantã, filha da pastorinha, para Belém? Meu Deus, que é isso? Mal eles sabiam que eles continuavam ali pelas redondezas dos rios. Só que em locais onde poucas vezes os pescadores e outros iam. Ele não levou a menina para Belém. Realmente o pai dele, o pai do Boto, veio do Pará, mas não de Belém.